Bom, eu vim falar aqui hoje com vocês sobre que ferramentas eu posso ter na minha empresa para avaliar se ela tem viabilidade, ou de que forma eu consigo avaliar a minha gestão, se a minha gestão está sendo eficaz e eficiente. Bom, eu acho assim que acho um passo muito importante e que hoje está muito em voga, mas não está em voga não é porque é uma coisa passageira, não. É porque veio para ficar. Se chama controladoria. Eu não acredito que não tenha uma empresa de grande porte que não tenha, dentro da sua estrutura, uma área de controladoria. Então, quando pergunta assim, Fábio, qual a melhor forma, que ferramentas eu tenho para poder olhar o meu negócio? Que ferramentas eu tenho para avaliar se eu estou indo bem ou não? Se minha empresa está dando o melhor resultado? Eu não consigo imaginar uma outra forma senão dentro dos principais modelos da área de controladoria. A controladoria é uma área muito interessante e hoje ainda muitas pessoas não sabem exatamente qual é o papel da controladoria. Eu queria falar um pouco da controladoria, um pouco como a gente pode trabalhar as ferramentas, o modo operandi dentro da empresa para a gente ter uma boa análise de resultado. Bom, começando pela controladoria. A controladoria ela tem que ser um ponto de apoio da alta administração. Ela tem que trabalhar de forma estratégica, já falamos sobre isso, fortemente na empresa. Então, ela tem que ver, primeiro, qual é o melhor modelo de gestão da empresa. Isso tem que estar muito bem definido. Qual o modelo de negócio? Eu tenho que conhecer profundamente, não o negócio em si, a operação em si, mas um modelo de gestão do meu negócio. Conhecendo isso, eu vou verificar se eu consigo avaliar a performance de toda a estrutura da minha empresa. Toda ela. Eu costumo dizer o seguinte, que a missão é assegurar a eficácia da empresa através da otimização dos seus resultados. É uma coisa bem complexa para uma área de controladoria, né? Mas é verdade. A área de controladoria, ela tem que, por grande finalidade, o quê? Entender o seu negócio, estar junto aos principais líderes e entender que informação é importante para cada um, para que eles consigam conduzir a empresa de forma eficaz e eficiente. Existem profissionais que têm esse tipo de perfil. Eu sou um controller. Eu me vejo dentro do perfil de um controller. E às vezes é mais perfil do que um conhecimento técnico. Exemplo, contabilidade é importante? É muito importante. É muito complicado não ter a contabilidade. Mas eu conheci um grande controller que era engenheiro. Já conheci grandes controllers que era administrador. Necessariamente não tem que vir da contabilidade. Agora, tecnicamente tem que conhecer sim contabilidade, é importantíssimo. Mas é muito perfil. Eu trouxe para vocês aqui um pouco assim, do que seria o perfil de uma área de controladoria. Vamos dar uma olhadinha. Previsão proativa. Né? Você imagina o seguinte, tem determinadas áreas em que a proatividade ela é exigida. Eu acho que isso aí, qualquer área, é importante. Mas às vezes no setor contábil, um setor de auditoria e tal, existem as regras, existem as leis, mas na controladoria a questão da proatividade ela é muito importante. Porque a empresa, ela trabalha de forma sistêmica. Então, se eu percebo que está tendo algum problema acontecendo no mercado, como está acontecendo agora, em que o aço teve uma barreira nos Estados Unidos e o que isso pode provocar, de que forma isso pode atingir o meu negócio. Um controle já tem que começar a pensar nisso. Isso vai atingir dentro da cadeia das indústrias que trabalham com isso. Eu faço parte dessa cadeia, isso vai me atingir, não vai? É imediato.
se eu percebo que tem alguma coisa acontecendo dentro da minha estrutura em que pode estar prejudicando a empresa, o controller ele tem que avisar. Ele tem que criar relatórios, criar indicadores para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Às vezes está na vista, está passando aqui, mas as pessoas estão tão preocupadas com o dia a dia em que precisa de alguém que acompanhe e que mostre em números exatamente a performance dela. E aí é que entra a controladoria. Então essa proatividade é importante. Quando eu falei de proatividade, eu já falei aqui na parte de ter a visão sistêmica. Então, fora a visão sistêmica, eu tenho a questão do obter dados que são úteis aos gestores. O que é isso? Você imagina o seguinte, às vezes quando chega na empresa, você tem diversos relatórios, muitos dados, né? Cada um puxando de uma maneira diferente. Eu costumo falar o seguinte, se você coloca uma área de controladoria na sua empresa, se você implanta as metodologias de uma área de controladoria, o que é importante? Que ela seja esse filtro. Você imagina assim, né? Uma vez eu estava numa empresa em que a área comercial trouxe, a nossa venda foi tanto. Aí a contabilidade chegou, não, nossa venda foi tanto. O dono puxou um relatório, a nossa venda foi tanto. Nenhuma informação batia. Qual era a correta? É preciso criar parâmetros, regras exatamente dentro do sistema, principalmente, para que a gente puxe a informação correta. Eu tenho que ter qualidade da informação. E eu preciso puxar o tipo de informação de vendas que seja útil. Eu tenho que entender bem a minha empresa para isso. E cabe ao controller, cabe à área de controladoria, identificar que informações são importantes naquele momento. Ela pode durar dias, meses ou anos. Eu tenho que estar atento a isso. A controladoria tem que estar atenta. Mas não basta apenas obter e interpretar. Eu tenho que elaborar relatórios em que eles sejam eficazes. O que é isso? Você imagina o seguinte, olha, a minha empresa ela trabalha fortemente compras, eu dou prazo, eu tenho dificuldade em pegar prazo, pagar uns fornecedores, então meu capital de giro é complicado. Então vamos montar uma visão de fluxo de caixa para os próximos 30, 60 dias. Ótimo, então eu consigo já visualizar aonde eu vou ter uma necessidade de caixa. Agora, se essa informação demora a chegar, ou ela não chega com a devida qualidade, e aí pode ser por eu não estou conseguindo prever exatamente compra, venda, despesas. Se eu não faço isso, eu não trago um relatório eficaz. Na verdade, eu trago de forma atrasada a informação, eu já estou tomando várias decisões, o número não está correto, perde a confiança, então não adianta. Eu brinco muito assim que quem está na área de controladoria, olha, errar é humano, tá? Mas o controle não. Porque tudo que a gente leva é para tomar decisão. Então, temos que checar 1, 2, 3 vezes. Estou brincando, a gente pode errar sim, mas a gente tem que minimizar ao máximo. Nós temos que trabalhar internamente para que o nosso erro seja mínimo. Os cheques são importantes. Olhar 1, 2, 3 vezes, trabalhar com a equipe, a gente tem que minimizar o erro. Analisar, avaliar e traduzir indicadores de desempenho, né? Então, na verdade, eu preciso olhar a empresa de uma forma sistêmica, eu tenho que ter indicadores importantes para poder trabalhar com ela e saber passar isso para as pessoas, traduzir isso de forma clara. Às vezes, nós temos a facilidade de olhar números, de traduzir, de analisar. A gente tem que passar isso para as pessoas. Faz parte da controladoria ter esse perfil. Facilidade na relação interpessoal, que não adianta a gente colocar um gestor, ter uma área que briga com todo mundo, né? A controladoria não é para brigar com ninguém. Ela entra em todas as áreas porque a empresa é sistêmica, mas a gente tem que entrar para ajudar. E as pessoas têm que entender isso, tem que entender o papel da controladoria.
E a capacidade crítica analítica, né? Não é o seu chato, né? Mas às vezes nós somos sim. A gente está sempre criticando de forma positiva para entender o que é que está acontecendo. Isso faz parte da área de controladoria. Bom, mas fora isso, eu tenho um leque de macroatividades em que a controladoria atua diretamente. A gente vai ter um momento aqui em que vai trabalhar cada uma delas, para que vocês possam entender melhor essas macroatividades. Mas por quê? Porque é extenso. E assim, é preciso entender de que a controladoria, há atividades. Não dá para dizer assim, meu controle vai ser o contador. Não, ou você tem o contador, ou você tem o controle. Não, quem vai fazer a controladoria é o meu administrativo financeiro. Não, ou você tem o administrativo financeiro, ou você tem o controle. Existem atividades intrínsecas à área de controladoria, ao controle. Se ele estiver fazendo outra, ele não faz controladoria. É importante a visão entre demonstrativo de resultado, balanço patrimonial e fluxo de caixa tem que ficar muito claro para o empreendedor. Também faz parte da controladoria traduzir isso para vocês. É muito comum eu chegar em algumas empresas e eu vejo que o empresário olha muito o fluxo de caixa e olha muito o demonstrativo de resultado. Afinal de contas, o caixa é importantíssimo, pode quebrar a empresa. E o meu resultado, como é que ele é? Olha o demonstrativo. E fazia o balanço patrimonial. Eu não vejo, não entendo. O demonstrativo de resultado, ele explica uma linha do balanço e o fluxo de caixa, uma linha do balanço. Eles são relatórios de apoio. O principal é o balanço e ninguém olha. Cabe à controladoria tentar traduzir isso e mostrar a importância de e analisar junto. A riqueza de informações é muito grande. Agora, precisa ter essa tradução e esse acompanhamento. Bom, e para finalizar, é importante que o painel de indicadores, como sugestão, siga o modelo do Balance Scorecard. Não adianta eu ter indicadores só de resultado. Eu tenho que ter indicadores de resultado, olhando o meu negócio, eu tenho que, aprendizado e crescimento, quer dizer, eu tenho que olhar novamente para as pessoas e olhar a minha operação. Com isso eu consigo nortear toda a minha empresa de indicadores, onde não basta eu ter lucro. Eu tenho que ter, como já foi falado, continuidade. Eu tenho que olhar de forma estratégica. Eu tenho que ter indicadores que me dê o melhor resultado e eu tenho que ter indicadores em que me fortaleça dentro do meu negócio, dentro do meu segmento. Bom, lembrando que implantar tudo isso não é fácil, mas uma jornada de milhões de quilômetros começa com um simples passo. E é só começar. Pessoal, uma boa noite. Até a próxima.